Esse experimento complementa os vídeos vestigial 1, 2 e 3. E esses 4 vídeos falam basicamente do mesmo assunto, ou seja, interferência tercimbórica. No último vídeo Vestigial 3, a gente viu que se o filtro de transmissão for do tipo raiz de cosseno elevado e o filtro de recepção também for do tipo raiz de cosseno elevado, e se o canal tiver a magnitude da resposta em frequência plana e fase linear dentro de toda a banda do sinal transmitido, esse sistema não vai produzir distorção, ou seja, as amostras colhidas na saída do filtro de recepção não vão ser contaminadas por pulsos vizinhos. Ok? Esse sistema parece meio estranho, mas vamos tentar entender qual é o propósito dele. Bom, eu tenho um gerador de um sinal MPAM, e esse sinal MPAM, nesse exemplo, ele pode ser configurado para um 2PAM, 4, 8 e 16, ele está configurado para um 2PAM. E esse sinal 2PAM ele já seria aplicado diretamente à entrada do filtro de transmissão. E aí o sinal transmitido passaria pelo canal, pelo filtro de recepção, e a saída do filtro de recepção seria amostrada para que se tomasse a decisão sobre o símbolo transmitido. Esse seria o sistema convencional. Só que, para facilitar o entendimento dos conceitos, o que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sistemas em paralelo, onde na entrada de cada um desses sistemas eu aplico um dos pulsos MPAM gerados aqui. Olhando para esse plot A, dá para a gente entender melhor. Em vermelho eu tenho o sinal de saída do gerador MPAM, no caso um 2PAM, e nas saídas desse demux eu tenho os pulsos individualmente separados aqui. Por exemplo, esse pulso é esse pulso é esse é esse é esse, e assim por diante. Então, eu tenho 7 pulsos aplicados à entrada dos sistemas, e aqui os 7 pulsos demultiplexados. Qual o objetivo de fazer isso? O objetivo é identificar, ou analisar, melhor dizendo, nas saídas desses filtros de recepção, os pulsos P de T isoladamente, sem que eles estejam somados. O que eu quero dizer com isso? Se eu analisasse a aplicação desse sinal PAM num único sistema composto pelo filtro de transmissão, canal e filtro de recepção, na saída do filtro de recepção a gente iria ver a soma dos resultados. Ou seja, não daria para ver os pulsos P de T separados. Vamos abrir esse plot B aqui, porque a gente consegue entender melhor o que eu estou querendo dizer. Executando a simulação, o que eu tenho? O primeiro pulso em vermelho corresponde ao bit 1, segundo ao bit 0, terceiro ao bit 1, 1, 1, 0, 1. Ou seja, os 7 pulsos correspondentes aos 7 bits transmitidos são esses coloridos aqui. Ok? Como eu disse, se eu olhasse em um único sistema de comunicação, em um único sistema, melhor dizendo, composto por filtro de transmissão, canal e filtro de recepção, o que eu iria ver na saída desse filtro de recepção seria a soma de todos os pulsos P de T, que é essa forma de onda em azul. Então, quem é essa forma de onda em azul? É a soma dessas formas de onda coloridas aqui, desses P's de T. Ok? O que mais que a gente tem aqui nesse gráfico? Esses pulsos em preto são os pulsos utilizados para se efetuar a amostragem dos sinais de saída. Então dá para perceber aqui que quando eu amostro o pico do primeiro pulso, os pulsos vizinhos são nulos. O pico do segundo pulso, os outros vizinhos são nulos e assim por diante. Então são pulsos de amostragem. As amostras, obviamente, vão ser
mais 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, mais 1. Elas estão mostradas no outro gráfico, plot C. Aqui eu consigo ver o sinal composto, ou seja, a soma de todos os P's de T's, e o que seriam as amostras desse sinal. Então, a primeira amostra está aqui, a segunda, a terceira e assim por diante. Em outras palavras, colhendo uma amostra nesse instante, eu estou coletando o valor apenas do primeiro pulso, sem que os demais interfiram, e assim por diante. Então, dá para perceber que todos os valores de amostra positivos têm valor mais 1, e todos os valores de amostra negativos têm valor menos 1, que são justamente os valores de pico dos pulsos P de T. Então, nessa situação, não está havendo interferência intersimbólica. Okay? Esse plot D ele está ligado somente à saída do primeiro filtro de transmissão. Então, se eu estou aplicando a entrada desse filtro de transmissão somente esse pulsinho, portanto, na saída desse filtro eu consigo ver a resposta ao impulso. Então, aqui está no domínio da frequência, vamos colocar no domínio do tempo. Então está aqui a resposta ao impulso referente ao primeiro pulso transmitido. Está de cabeça para baixo, porque o primeiro pulso agora está negativo. Vamos fazer ele ficar positivo aqui. Pronto. Está aqui a resposta ao impulso do filtro de transmissão. Essa resposta ao impulso, se a gente fizer a transformada de Fourier dela e colocar no domínio em escala linear, aqui está a resposta em frequência, então, do filtro de transmissão. Okay? Aparentemente, ele está diferente do que a gente viu na teoria, mas a gente não pode esquecer que a gente está vendo a resposta de um pulso, de um filtro do tipo raiz de cosseno elevado. E para verificar se o sistema atende ou não a interferência intersimbólica nula, eu tenho que olhar a resposta combinada do filtro de transmissão, de recepção e do canal, que seria essa. Bom, no domínio do tempo, essa seria a resposta ao impulso esperar inverter. Aí. Ok? Então, essa resposta ao impulso, qual é a característica dela? Ela contém nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. Se eu olhar dentro desse modulador MPAM, eu vou perceber que os símbolos estão sendo gerados à taxa de um símbolo por segundo. Portanto, essa resposta, para que não produza interferência intersimbólica, tem que ter nulos em múltiplos de 1 segundo. Então está aqui, exceto no centro, 0, aqui em 15, 0, 16, 0, 17, 0 e assim por diante. E para trás também. Ok? Muito bem. O que eu posso variar nesse sistema? Frequência de corte do canal. Por exemplo, ela está em 1.25 Hz e nós acabamos de ver que nessa situação não está havendo interferência intersimbólica. Eu vou agora reduzir a frequência de corte do canal pela metade, só para a gente fazer um primeiro ensaio. E vou verificar o que acontece agora com a saída do sistema. Vou ampliar um pouco aqui. Ainda não está havendo interferência intersimbólica. Vou reduzir mais ainda. Agora já dá para perceber nitidamente que há interferência intersimbólica. Como que eu vejo isso? Percebam, por exemplo, que no instante de amostragem do primeiro pulso, que seria o vermelho, o lilás, o verde e o azul não são nulos.
No instante de amostragem, digamos, do terceiro pulso, que é o verde, o lilás, o vermelho e o azul não são nulos. E isso configura para nós a situação de interferência intersimbólica. Ok? O fator de forma do filtro de transmissão está 0,3. O que será que acontece se eu fizer o seguinte? Eu vou colocar um fator de forma 1. E o fator de forma 1 a gente sabe que é aquele que corresponde à maior banda ocupada pelo sinal transmitido, que é igual à taxa de símbolos. Vou voltar à frequência de corte do canal em 1.25 Hz e vou analisar o plot B. Então aqui eu tenho novos pulsos P de D, agora com filtro de transmissão e recepção com fator de forma 1, e dá para perceber que eu não tenho interferência intersimbólica. Ok? Vou, mais uma vez, reduzir a largura de faixa do canal para aqueles 0,75 Hz que a gente tinha testado da primeira vez. Agora dá para perceber, vou ampliar aqui um pouquinho, que começa a existir alguma interferência intersimbólica. Ou seja, no momento de amostragem do pulso verde, os demais não são completamente nulos. Ok? Vou diminuir um pouquinho mais a largura de faixa do filtro, ou seja, a sua frequência de corte. E agora o nível de interferência intersimbólica está muito mais significativo. Nem preciso ampliar, dá para perceber, por exemplo, no instante de amostragem do pulso azul, claro, o amarelo, o lilás, o laranja e o verde, que são os que estão dando para ver que não são nulos. Ok? Bom, agora por que então que está havendo interferência intersimbólica? Porque a banda do canal está menor do que a banda do sinal, o que significa que a sua magnitude de resposta em frequência, a sua fase de resposta em frequência, ou ambos, não são planos na banda total do sinal transmitido. O que eu posso fazer para melhorar a situação de interferência intersimbólica sem mexer no canal? Eu posso reduzir o fator de forma dos filtros. Vou colocar o mínimo possível. Por quê? Ao reduzir o fator de forma, eu reduzo a banda ocupada pelo sinal transmitido e pode ser que essa redução seja suficiente para eu cair na faixa em que o canal tem magnitude da resposta em frequência plana e fase linear. Ok? Então vamos verificar o que está acontecendo agora. Ainda tem interferência intersimbólica, ou seja, essa redução não foi suficiente. Essa redução de banda do sinal não foi suficiente. Mas vamos ver para a frequência de corte do canal de 0,75, onde havia um pouco de interferência intersimbólica. Dá para perceber aqui que praticamente agora não há mais interferência intersimbólica. Ou seja, com fator de forma igual a 1 e frequência de corte do canal 0,75, havia um pouco de interferência intersimbólica. Eu diminuí o fator de forma para 0,2, ou seja, eu diminuí a banda do sinal transmitido, e a interferência intersimbólica deixou de existir, ou pelo menos foi reduzida. Por que isso aconteceu? Porque ao reduzir a banda do sinal transmitido, pela redução do fator de forma dos filtros, eu acabei fazendo com que o sinal transmitido ficasse dentro de uma banda tal que o canal tem magnitude de sua resposta em frequência e fase de sua resposta em frequência, magnitude de sua resposta em frequência plana e fase linear. Ok? Bom, basicamente é isso. Para obter mais conceitos a partir desse experimento, a recomendação é que vocês interajam com ele. Por exemplo, se vocês alterarem o atraso nos instantes de amostragem, isso corresponde a um erro no instante de amostragem, e o efeito, dá para perceber aqui que eu estou amostrando no lugar errado, e o efeito é similar àquele que eu teria se eu tivesse interferência intersimbólica. Então, mesmo que o sistema esteja projetado corretamente, eu preciso ter os pulsos de amostragem no lugar certo.